Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, segunda-feira, um ataque com foguetes ucranianos teve como alvo uma base militar russa no subúrbio de Yuvilene, em Luhansk. Essa informação foi compartilhada pelo governador regional Arsen Lizorov, que afirmou que forças russas haviam estabelecido um acampamento militar próximo a edifícios civis na vila. Lizorov mencionou também que, até 2014, a Academia de Assuntos Internos operava nessa área. Bom, gente, até o momento essas alegações não foram verificadas de forma independente. Luhansk tem sido, em grande parte, controlada direto ou indiretamente pela Rússia desde 2014. E até recentemente era relativamente pacífica, isso desde o início do conflito. No entanto, os recentes eventos demonstraram uma escalada nas hostilidades na região. Do outro lado, o Ministério da Defesa russo anunciou que suas forças tomaram o controle total da vila de Bilohorivka, na região de Luhansk, afirmando ter assumido posições mais vantajosas ali. Em sua declaração, o ministério também relatou envolvimento em intensos combates na região de Kharkiv, perto de Vovchansk, Staristia e Rybok, onde afirmaram ter repelido 2 contra-ataques ucranianos. Assim como no caso de Luhansk, essas declarações ainda aguardam verificação independente. De acordo com o vice-governador Roman Semenuka, a Ucrânia ainda mantém o controle de cerca de 60% de Vovchansk, uma cidade quase deserta no nordeste da região de Kharkiv, apesar da intensa ofensiva russa. Ele falou em uma entrevista à televisão nacional que o inimigo continua tentando, especialmente dentro de Vovchansk, empurrar as forças armadas ucranianas para fora da cidade. Bom, como vocês já sabem, no dia 10 de maio, as forças russas lançaram um ataque surpresa na região de Kharkiv que resultou em seus maiores ganhos territoriais em 1 ano e meio. Esse avanço demonstrou a capacidade russa de mobilizar e executar ofensivas importantes, apesar das adversidades no campo de batalha. Eu comentei com vocês em um dos vídeos anteriores que oficiais ucranianos acusaram os soldados russos em Vovchansk de capturar dezenas de civis e usá-los como escudos humanos para defender seu quartel-general de comando. Mesmo com a atualização dos comentários, essas informações não foram verificadas de forma independente. Da noite de 18 para 19 de maio, houve uma série de ataques ucranianos com drones e mísseis que atingiram infraestruturas militares e refinarias de petróleo em áreas estratégicas da Rússia, como a Crimeia, Krasnodar Krai e a região de Leningrado. Conforme o Ministério da Defesa da Rússia disse, eles interceptaram 9 mísseis ataque-MS na Crimeia. No entanto, um blogueiro militar russo alinhado ao Kremlin falou que as forças ucranianas lançaram 12 mísseis ataque-MS contra a Baía de Sevastopol, dos quais 9 foram derrubados e 3 atingiram um navio no porto. Percebam que essa diferença entre informações oficiais e as fontes alternativas acabam demonstrando como é difícil lidar com informações em tempo de guerra, uma vez que há interesses internos e externos que orientam como as informações são fornecidas, minimizando as perdas e maximizando os ganhos aos olhos tanto do inimigo quanto da opinião pública doméstica. Gente, é importante lembrar que isso acontece de ambos os lados, ou seja, não existem bonzinhos ou santos nessa história. Para vocês terem uma ideia, em Krasnodar Krai, imagens de 19 de maio mostram as forças russas tentando repelir drones ucranianos sobre o porto de Novorossiysk. O governador da região, Veniamin Kondratiev, disse que a defesa aérea russa abateu mais de 10 drones, mas os destroços causaram incêndios. Esses ataques, mais uma vez, acabam evidenciando a vulnerabilidade das estruturas russas às operações ucranianas. A inteligência ucraniana informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, e as forças de sistemas não tripulados realizaram ataques bem-sucedidos contra a refinaria de petróleo de Slaviansk e contra o campo de aviação de Khuchovskaya, onde aeronaves usadas para atacar a Ucrânia estavam estacionadas. Esses tipos de operações, que visam a logística e a capacidade de projeção de força do inimigo, são importantes para enfraquecer a ofensiva russa. Além disso, a Direção Principal de Inteligência Militar da Ucrânia, a GUR, relatou explosões em tanques de combustível no depósito de petróleo de Vyborg, na região de Leningrado, causadas por 3 dispositivos explosivos. Imagens de um grande incêndio circulam, mas o governador Alexander Drozdenko negou que drones tenham causado as explosões e atribuiu isso à pirotecnia. Mais uma vez, vemos a tentativa de controlar as versões e minimizar os impactos percebidos das operações do inimigo. Ainda falando de guerra de informações, blogueiros militares russos estão criticando o Ministério da Defesa da Rússia após a nomeação de Andrei Beluzov como ministro da Defesa. Um documento do chefe do Serviço de Armas de Mísseis e Artilharia do Ministério atribuiu problemas de munição ao manuseio inadequado pelos militares, indicando problemas internos sérios. Um blogueiro disse que espera que Beluzov resolva problemas burocráticos, enquanto o outro falou sobre inconsistências na pólvora de algumas conchas de artilharia. Mikhail Zevinchuk, fundador do canal Ribar no Telegram, criticou publicamente o Ministério da Defesa da Rússia, conectando críticas de blogueiros militares ao ministério. Esse nível de crítica pública pode acabar indicando pressão por reformas internas que podem impactar o esforço de guerra da Rússia.
Bom, gente, Dmitry Medvedev criticou a empresa de tecnologia Yandex por falhas em seu modelo de linguagem, sugerindo que o governo russo poderia rotular seus gerentes como agentes estrangeiros. Isso mostra as tensões internas e a tentativa do governo russo de manter o controle sobre as empresas de tecnologia. Bom, gente, agora saindo da Ucrânia, vamos falar sobre o assunto que mais controlou a agenda da imprensa internacional de ontem para hoje. Então, a morte do presidente iraniano Ibrahim Raisi gerou uma onda de condolências e declarações de luto de diversos países e líderes influentes na região. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro temos o grande ayatollah Ali al-Sistani do Iraque, uma figura de enorme respeito no mundo xiita, que expressou suas condolências pela morte de Raisi e declarou um dia de luto no país. No Líbano e na Síria foram decretados 3 dias de luto nacional. Todo mundo sabe a influência do Irã nesses dois países. O Irã apoia o grupo armado Hezbollah no Líbano e tem sido um aliado importante do governo sírio de Bashar al-Assad, que contou com seu apoio durante a longa guerra civil na Síria. No Líbano, o ministro das Relações Exteriores, Abdallah Abu Habib, também expressou sua tristeza, destacando a amizade que tinha desenvolvido com Raisi. O presidente sírio Bashar al-Assad, junto com outros oficiais libaneses e o próprio Hezbollah, também manifestaram suas condolências. A influência de Raisi e sua importância para a política regional não passaram despercebidos em outros lugares. No Paquistão, foi declarado um dia de luto em homenagem ao falecido presidente. Em um gesto que demonstra a importância das relações entre Rússia e Irã, Vladimir Putin fez uma ligação para o presidente interino do Irã, Mohammad Mokber, reafirmando a intenção de continuar fortalecendo a cooperação russo-iraniana. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, falou de sua tristeza profunda e descreveu Raisi como um servo sincero e valioso. Em uma declaração solene, Khamenei destacou o compromisso de Raisi com o bem-estar e a satisfação do povo iraniano, mesmo diante de adversidades. Mas para além da formalidade, gente, é importante nós atentarmos para os significados mais profundos. E a morte de Ibrahim Raisi e as subsequentes reações internacionais acabam ilustrando claramente os princípios realistas. Os estados envolvidos estão agindo para proteger seus interesses estratégicos e manter a estabilidade de suas alianças. Então são demonstrações tanto para seus aliados quanto para aqueles que os veem como potenciais inimigos. São cálculos refletindo a constante luta pelo poder e segurança que caracteriza o sistema internacional. Bom, no cenário econômico, especificamente no mercado de petróleo, a morte de Raisi não pareceu afetar as políticas de petróleo iranianas. Os preços do petróleo Brent, referência internacional, acabaram se mantendo estáveis, com uma leve queda de 11 centavos. A estabilidade acaba refletindo a percepção de que a política petrolífera do Irã seguirá seu curso, independente da mudança na liderança. Como vocês já sabem, a política de petróleo do Irã é decidida pelo líder supremo do país, o Ayatollah Khamenei. No caso da Arábia Saudita, os analistas também esperam continuidade, apesar de alguns imprevistos recentes. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman teve que adiar sua visita ao Japão devido a um problema de saúde do rei Salman, e isso segundo o secretário-chefe do gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi. Mesmo assim, Saul Cavoni, analista de energia do MST Marquis, acredita que a liderança do príncipe herdeiro no setor de energia já é uma constante para o mercado. A continuidade na estratégia saudita é esperada independentemente de problemas de saúde. Em outra parte do mundo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se reuniu com seu homólogo chinês, Wang Yi, na capital do Cazaquistão, Astana. Conforme relatado pela agência de notícias russa TASS, os ministros discutiram a implementação dos acordos firmados durante a visita do presidente russo Vladimir Putin à China na semana passada, mas é claro que também comentaram sobre os eventos no Irã. Por falar nisso, Haytham Al-Ghai, secretário-geral da OPEP, também expressou suas condolências à liderança e ao povo iraniano, assim como às famílias do presidente Raisi e dos seus oficiais que também morreram. Bom, gente, os desdobramentos dessa tragédia também foram sentidos pelo grupo islâmico palestino Hamas, que lamentou profundamente as mortes de Ibrahim Raisi e Hussein Amir Abdollahian. Em um comunicado, o Hamas destacou o apoio desses líderes à luta legítima do povo palestino contra Israel e o suporte valioso dado à resistência palestina. A Jihad Islâmica Palestina, que também está em conflito com Israel em Gaza, homenageou os falecidos em um comunicado separado. Legal, mas quem é esse tal de Raisi? Bom, gente, Raisi foi eleito presidente em uma votação rigorosamente controlada em 2021 e, a partir daí, adotou uma postura dura nas negociações nucleares, buscando um alívio amplo nas sanções dos Estados Unidos em troca de concessões modestas na tecnologia avançada do Irã. Os linha-dura iranianos sentiram-se fortalecidos pela retirada caótica das tropas americanas do Afeganistão e pelas oscilações políticas em Washington. Em 2018,
O então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou Washington do acordo nuclear que Teherã havia feito com 6 potências e restabeleceu duras sanções contra o Irã, o que acabou levando Teherã a violar progressivamente os limites nucleares do acordo. As conversas indiretas entre Teherã e a administração de Joe Biden para reviver o acordo estão paralisadas. Agora, na política doméstica, a posição linha dura de Raisi também ficou evidente. Um ano após sua eleição, o impacto de suas políticas começou a se refletir internamente com forte repressão em questões de costumes. Um exemplo claro dessa repressão foi a aplicação rigorosa da lei do hijab e da castidade. Raisi, um clérigo de nível médio, ordenou uma intensificação das medidas logo após sua eleição. Esse movimento acabou culminando tragicamente com a morte de Mahsa Amini, uma jovem curda iraniana presa pela polícia da moralidade. A morte dela gerou uma onda de protestos massivos, um dos maiores desafios ao regime clerical desde a Revolução Islâmica de 1979. Os protestos acabaram resultando em centenas de mortes, e isso conforme relatado por grupos de direitos humanos. É importante notar também que entre as vítimas estavam dezenas de agentes de segurança. O presidente Raisi defendeu as suas ações, declarando que atos de caos são inaceitáveis. A repressão contou com o apoio do líder supremo Ayatollah Ali Khamenei, que tem a palavra final em todas as principais políticas do Irã, reforçando ainda mais a postura linha dura do governo. Raisi foi eleito em um cenário em que os candidatos conservadores e moderados perderam espaço, e ele acabou fortalecido pelo grupo da linha dura leal a Khamenei. Isso aumentou as chances de Raisi suceder Khamenei como líder supremo, mas a popularidade interna dele foi abalada pelos protestos e pela incapacidade de melhorar a economia iraniana, que sofria em decorrência das sanções ocidentais. A carreira de Raisi é marcada por episódios bem controversos, incluindo sua atuação como juiz em um painel que supervisionou a execução de prisioneiros políticos em 1988, naquele período do fim da guerra Irã-Iraque. Conhecidos como Comitês da Morte, esses grupos foram responsáveis por julgamentos que resultaram na execução de milhares de detidos. Para vocês terem uma ideia, a Anistia Internacional estima um mínimo de 5 mil mortos, embora o número exato nunca tenha sido confirmado. Mas quando questionado sobre a sua participação, Raisi afirmou que estava orgulhoso de ter defendido os direitos humanos em todas as posições que ocupou, destacando a segurança do povo como justificativa para suas ações. Raisi ascendeu rapidamente nas fileiras do clero xiita do Irã, ganhando destaque ao ser nomeado chefe do judiciário por Khamenei em 2019. Pouco depois, ele foi eleito vice-presidente da Assembleia de Especialistas, o corpo clerical de 88 membros responsável por eleger o próximo líder supremo. Essa ascensão meteórica destaca a sua influência e a confiança que Khamenei deposita nele. Ou melhor, depositava nele. Hadi Gaemi, diretor executivo do grupo de advocacia Center of Human Rights em Irã, sediado em Nova York, criticou duramente Raisi, chamando ele de pilar de um sistema que prende, tortura e mata pessoas por ousarem criticar das políticas de Estado. Mas é claro que o governo iraniano nega essas acusações de tortura de prisioneiros. Compartilhando com Khamenei uma profunda desconfiança do Ocidente, Raisi adotou uma postura populista anticorrupção e apoiou a campanha de autossuficiência econômica de Khamenei, além de sua estratégia de apoiar forças proxy em todo o Oriente Médio. A resposta iraniana a um ataque com mísseis que matou oficiais sêniores da Guarda Revolucionária no mês passado, em sua embaixada em Damasco, acaba ilustrando essa abordagem. Vocês lembram que o Irã respondeu com um bombardeio aéreo direto e sem precedentes contra Israel. Alguns consideram que o ataque foi mal sucedido. Outros dizem que ele foi milimetricamente calculado e alcançou seu objetivo, ou seja, demonstrar força sem provocar uma escalada. Em tom ameaçador, na época, Raisi advertiu que qualquer retaliação israelense contra o território iraniano poderia resultar na destruição completa daquilo que ele chamou de regime sionista. Antes de assumir a posição de procurador-geral em 2014, Raisi serviu como vice-chefe do judiciário por 10 anos. Em 2019, os Estados Unidos impuseram sanções contra ele por violações dos direitos humanos, incluindo as execuções dos anos 1980. Ao buscar a presidência, Raisi enfrentou Hassan Rouhani em 2017, mas acabou perdendo. A derrota é atribuída a uma fita de áudio de 1988 que veio à tona em 2016. Essa fita destacava seu papel nas execuções daquele ano. Na gravação, o então vice-líder supremo Ayatollah Hussein Ali Montazeri criticava os assassinatos. O filho de Montazeri foi preso por divulgar a fita. Raisi nasceu em 1960 numa família religiosa na cidade sagrada xiita de Mashhad. Perdeu o pai aos 5 anos, mas seguiu seus passos para se tornar clérigo. Como jovem estudante num seminário religioso em Qom,
participou dos protestos contra o Shah, apoiados pelo Ocidente durante a Revolução de 1979. Seus contatos com líderes religiosos em Qom o tornaram uma figura de confiança no judiciário. Bom, gente, ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.